Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Abrindo mais um vídeo aqui pro canal, gente. Olha como é que eu tô. Eu saí agora de um jejum, gente, intermitente de 17 horas. Ontem eu fiz minha refeição, gente, assim, pela manhã, café da manhã, ovo, abacate, sabe? E sardinha, frango, um pouquinho de cada, e eu fiquei bastante satisfeita. Quando foi 2 horas da tarde, gente, eu ainda não tava com fome, sério, mas aí eu tinha feito um refogadinho de uma abobrinha, e aí eu repeti um pouquinho de novo de sardinha, que não faz mal pra ninguém, pelo contrário, faz muito bem. Comi também uma quantidade maior de frango, e na sobremesa comi abacate e um pedacinho de goiaba. Gente, sério. Aí, quando deu 6 horas da tarde, que eu achava que eu ia ter fome, mas não, gente. Como eu me alimentei bastante de carne, né? Eu não tive mais fome durante o restante do dia. O que foi que eu fiz, gente? Tomei bastante água e só, gente, sério, não tive fome. Aí eu não ia me entupir de comida de novo, né? Sem o meu corpo tá pedindo. O que foi que eu fiz? Dormi, gente. Eu durmo cedo, aí... Deixa eu tirar essa toalha aqui da cabeça. Eu durmo cedo, né? E por isso não houve necessidade de eu comer sem ter vontade, né? Quando o nosso corpo pede, gente, comida, a gente come. Quando ele não pede, a gente não vai estar entupindo o nosso corpo de comida, né? Então saí, aí acordei, era umas 7 horas, aí fui fazer meu café, cozinhei 2 ovos, comi com, o que mais? Deixa eu me lembrar, porque são quase 10 horas, né? Já esqueci, não era pra ter esquecido, né, gente? Mas comi 2 ovos. Antes dos 2 ovos, comi um pedaço de frango, gente, com um pouquinho de couro. O couro da galinha, gente, o couro animal não faz mal pra gente. Tirei esse mito da minha cabeça, né? Comi com um pouco de couro, foi o que eu iniciei a quebra do meu jejum, né? De 17 horas. E aí, depois, deixa eu lembrar. Lembrei, gente. Comi sardinha, tinha colocado um pouquinho de sardinha para esquentar, né? Enquanto a sardinha estava esquentando, eu estava comendo o frango. E aí depois da sardinha, já foi o tempo dos ovos cozinharem, né? Coloquei 2 ovos. Gente, eu não deixo o ovo cozinhar demais, sabe? 3 a 4 minutinhos, pra mim tá ótimo. Tá fazendo um pouco de zoada aqui, porque o ventilador tá ligado. O quarto eu deixo sempre fechado, gente, pra não entrar mosquito, né? Aquela carapanã, né? Porque se tiver uma carapanãzinha, gente, no meu ouvido, eu acordo e aí fica difícil de eu dormir. Então, deixo tudo fechadinho pra mim ficar ótimo. Então, aí depois que eu comi o frango, gente, aí veio a sobremesa, né? Comi um pouco de abacate e um pedacinho de goiaba. Gente, sério, fiquei bastante satisfeita, sabe? E para me ter fome novamente, só lá para 1 hora da tarde, 1h30, é que eu vou almoçar, né? Novamente, uma saladinha, sabe? Com aquele molhinho de ovo cozido com abacate. E vou também fazer, aliás, eu já tenho feito, né? Umas marmitinhas ali dentro da geladeira, que eu sempre deixo refogadinho de legumes cozido. E eu tenho também, gente, peixe cozido num leite de coco, que é uma maravilha. E a saladinha, pra mim tá ótimo, gente. E se der fome, vou comer lá para as 5h30, 6 horas da tarde, já terminando, fechando a minha janela de alimentação, com ovo, gente, sabe? Pode ser ovo com bacon, sabe? E pode ser frango, pode ser sardinha e uma sobremesa, né? Abacate, goiaba, sabe? Não comam muitas frutas doces, gente, tá bom? Ou também pode ser um pedacinho de maçã, meia maçã das pequenas, tá bom? E é isso, gente, a minha alimentação, sabe? Já diminuí dentro de 1 mês 4 quilos, fazendo atividade física também. Peguei assim 1 litro de
sabão, aquele sabão líquido, e coloquei pedrinhas dentro, sabe? Acima do meio. Gente, sério, eu faço aqui em casa mesmo. E caminho, faço caminhada e faço corrida, né? Corro um pouquinho. Isso tudo, gente, é o nosso corpo que pede. Quando você tá cansadinho, correndo, você para, vai caminhar. E quando o seu corpo pede, que já tá descansado, tudo é o seu corpo que vai controlar, gente, tudo. O seu corpo tá descansado, você dá uma carreirinha. E com isso, consegui diminuir 4 quilos durante um mês, gente, sério. Sem passar fome, bebendo bastante água, me alimentando super bem. Cortei todo tipo de carboidrato, gente, sério, todo tipo. Fui na nutricionista e ela me passou para me substituir o feijão por grão de bico. Gente, dá no mesmo, é mesmo que trocar 6 por meia dúzia, tá? O meu corpo, gente, necessitava, ele estava gritando. Por quê? Gritando por socorro. E eu não percebia isso. Eu estava engordando, estava caminhando, estava fazendo bastante caminhada, estava correndo, mas a boca, gente, eu estava tomando leite, sabe? Cortei definitivamente o leite da minha vida, a lactose. Posso comer queijo, aquele queijo mais madurado, né? Maturado, não sei como é bem o nome. Mas aquele queijo assim mais duro, sabe? Aí você pode comer ele à vontade, gente. Fazer o seu molhinho, colocar em cima do seu repolho. Mas era isso, gente. Eu tava comendo, eu não tava sabendo comer. Eu tava comendo bolachas, tava comendo pão, sabe? E tudo, gente. E isso vinha causando um desconforto pro meu organismo. E para qual órgão, gente? Pro pâncreas. Gente, sério. E eu fiz exames ano passado e nem dei bola para o que o médico me falou. Aliás, eu até esqueci. Porque eu estava cuidando de outro probleminha, né? Tireoide, e no final eu não tinha problema nenhum de tireoide. Foi só né? Me tirou do meu foco, que era a minha saúde do meu pâncreas. Então, o que eu fiz? Senti uma dor de cabeça esse ano, gente, e aí eu fui no médico fazer. Aí ele me passou novos exames, os mesmos exames do ano passado. E eu fiz. Eu não levei para ele, mas levei para a enfermeira, sabe? A enfermeirinha do posto. E ela me falou, olha, deu o mesmo resultado do ano passado. Você tem que mudar toda a sua alimentação, sabe? Restringir mais a sua alimentação. Se você restringir mais ainda. O que eu comia, gente? Arroz, feijão, mas vai dizer para a pessoa, para ela substituir o arroz. Ah, não, arroz é carboidrato. Ah, não, nosso corpo precisa de carboidrato. O feijão não, a gente não pode tirar do nosso prato. Quem disse, gente? A gente pode sim, pode substituir. Você que quer comer carboidrato, você pode trocar o arroz por batata baroa, batata doce, que é a mesma coisa. Ou trocar o feijão por batata, qualquer tipo de batata, né? Gente, tudo dá no mesmo, tudo é amido e só faz mal pra gente. E depois que eu mudei a minha alimentação, procurei melhorar mais a minha alimentação, a nutricionista falou, gente, que era pra mim comer de 3 em 3 horas. Como que eu vou comer de 3 em 3 horas se o meu organismo não pede isso? Eu me alimento super bem e meu organismo não pede isso, gente. Bastante o quê? Bastante carne, nós temos que comer bastante carne, bastante coração de galinha, bastante fígado, bastante moela. É isso que o nosso corpo necessita. Gente, diminuir, sério, 4 quilos. Olha só, na época que eu mostrei pra vocês esse vestidinho aqui, ele tava bem, olha só meu corpo. Diminuiu bastante, gente. Deixa eu baixar mais aqui um pouquinho. Ó, vocês estão vendo aí? Gente, é isso. É isso que a alimentação faz com o nosso corpo, ó. Melhorou bastante, né, gente? Ó. Olha a barriguinha. E eu tô super satisfeita, gente, sério. Super satisfeita. Olha. Até apareceu bunda onde não tinha e a barriga sumiu. Vou diminuir mais ainda, gente, sério. Eu diminui 4 quilos, mas o meu organismo, meu corpo precisa diminuir mais, tá? Hoje já fiz meu exercício físico, né?
em casa mesmo. Subo e desço aquele primeiro degrau da escada, sabe? E pra mim tá de boa, gente. E já tomei um banho, lavei meu cabelo, né? Passei aqui só um condicionador. E depois, gente, vou tirar o excesso. E tá tudo bem. Não pintei mais, gente. Eu acho que eu também vou parar de pintar meu cabelo. Vou deixar assim naturalzinho. Inclusive, tô até com vontade de cortar ele bem curtinho, sabe? Já faz tempo, gente, que eu quero cortar ele bem curtinho, mas bem curtinho mesmo. E agora, gente, ó, já tirei aqui, ó, quando eu acordei, tirei, ó, todos os panos da minha cama, né? Já coloquei ali pra lavar. Deixa eu desligar aqui o ventilador, gente, porque tá fazendo muita zoada. E aí, ó, passei um creme aqui, protetor solar, gente, sabe? Vou também parar de estar passando esses maquiagem, né? Maquiagem não hidrata. Tem certo tipo de maquiagem que hidrata, né? Mas essa que eu tenho não hidrata. E aí eu achei melhor também substituir só por protetor solar. E aí eu passei protetor solar, gente, aqui, ó. Tá ótimo. Ó. E aí, olha, peguei aqui os paninhos bem limpinho e vou trocar aqui os panos da minha cama, gente. Os cobertores, né? Então é isso. Falta só o que? Esse daqui já tá limpinho, troquei. Aí eu vou colocar esse daqui. Vou pôr esse, gente, ó. Gente, no próximo pagamento do YouTube, eu acredito que eu vou comprar um tripé, gente. Tô precisando. Sabe onde vocês estão? Vocês estão aqui na escada, sério. E eu quero comprar um tripé. É um investimento, sabe? Que eu vou fazer aqui pro canal. E aí, ó. Vou colocar essa daqui, gente. Você lembra que quando eu coloquei esse daqui, ele tava assim, todo encaranchado? Porque eu passei muito tempo, gente, eu até esqueci, sabe, de usar ele. Mas é lindo, gente. Comprei de uma amiga minha. E aí eu não tinha usado, e aí eu fui lavando. E agora eu vou usar. Olha, tem esse bordado aqui lindo, olha. E às vezes a gente compra as coisas, tem as coisas e esquece, né? Guarda e não usa. Por esquecimento, né? Esquecimento meu, gente. É linda essa coxa. Antes, pessoal, eu gostava muito de comprar, sabe? Em excesso, toalha de mesa, coxa de cama, sabe? Em excesso. Eu errei aqui. Em excesso. E aí, gente, eu acho que não é necessário a gente comprar tanta coisa, sabe? Pra nossa casa. Com excesso, sabe? Eu vejo no YouTube que tem aquelas camas e que tem aquele coisa embaixo, né? Pra guardar coisa, sabe? E aí compra tanta coisa, tanta coxa de cama. Eu acho que não é necessário. É bonito? É bonito. Mas a gente ter 3, 4 é o suficiente, sabe? Olha só. Fica lindo, né, gente? Fica lindinho. A gente trocar as coxas de cama, estando limpa, fica tudo certo. Gente, tá chovendo muito por aqui, sabe? Nessa região aqui do Pará, tá chovendo bastante. Ontem choveu muito. Vou mostrar aí pra vocês a chuva que deu ontem tão rápido. E, gente, alagou meu quintal. Vou mostrar pra vocês. Olha, já troquei isso aqui. Os travesseiros, ó. Troquei dos 3 travesseiros. Olha, quando a gente passa a não usar muito, ó. Começa a dar esses caronchinhos, sabe? Acho que tá lavadinho. Não tá com mau cheiro, não. Aí vou usar essa daqui, ó.
Aí à noite, gente, eu tiro, sabe? Não durmo, não consigo dormir com essa daqui. É só durante o dia mesmo. Eu gosto da minha cama assim, cama posta, minha cama bonitinha, arrumadinha. Tanto a minha como a da minha filha, né? Quando ela sai, já foi trabalhar. E aí ela deixa arrumadinha a cama dela. Isso é muito importante, né, gente? A gente deixar a casa da gente arrumadinha, cheirosa. Cuidar da nossa saúde. Olha. Cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa família, né, gente? Não se descuidar, porque às vezes a gente se descuida. Quando vai ver, já tá com problema, né? Problema de saúde. E a gente tem que cuidar da nossa casa também, né? Porque quando a gente não cuida, as coisas vão ficando velhas. Aí quando precisar trocar, vai precisar trocar tudo de uma vez, né? E aí cadê as condições, né? Então a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa saúde sempre. Sempre cuidando, nunca se descuidar, né, gente? Então é isso, meus amores. Olha como ficou lindinho. Ó. O que vocês acharam, gente? Coloca essa daqui aqui. Nada a ver com nada, mas vou deixar assim mesmo. E é isso, gente. Olha a minha caminha, ficou linda? Ficou bonitinha, gente, minha cama? O que vocês acham? Nota 10? Tá bom aquele travesseirinho ali. Nada com nada, mas tá bom, né, gente? E é isso, meu povo. Ó, vou mostrar ali no espelho meu corpite inteirinho pra vocês. E espelho sujo, mas tudo bem. Ó, gente. Olha pra isso. Tô me sentindo super bem, gente, sério. Me sentindo super bem. Ó. Emagreci bastante, graças a Deus. E vou emagrecer ainda mais, eu creio. Ó. Gente, se a gente não excluir, diminuir ou excluir definitivamente o carboidrato da nossa vida, a gente não consegue emagrecer, sério. A gente só consegue emagrecer sem carboidrato, gente. Sério. Tem que tirar todo tipo de carboidrato, sabe? Quais são os carboidratos? Gente, tudo. Tudo que se transforma em açúcar no nosso organismo, sabe? Tudo que é amido. Mingau de aveia, mingau de farelo de aveia, o que seja, sabe? Mingau de maisena, pão, biscoitos, coisa industrializada, lactose. É um bocado de coisa, sabe? Mas a gente não vai perder, ficar desesperado não, gente, porque tem tantas opções, sabe? Tem opções, tem carne, sabe? A gente deve comer mais carne. Ser mais carnívora, sabe? E salada, legumes cozidos e é isso, gente. Dá pra viver sim, e ótimo, com muito mais saúde e qualidade de vida, sabe? É só a gente entrar aí na internet, no Instagram e, gente, tem tanta nutricionista, sabe? Que tira tanto mito das nossas cabeças, da cabeça da gente, que dá pra viver sim e muito bem. Então, é isso, meus amores. Falei um pouco aí do meu café da manhã, da minha alimentação, aqui da minha caminha posta, que meu travesseiro tá um pouco aqui tortinho. Deixa eu ajeitar ele aqui. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ficar bem bonitinho, ele vai ficar aqui mesmo. Ó a minha cama, ficou maravilhoso, né? Bem bonitinha, tô passando aqui a mão pra esticar mais. Bem bonitinha. E é isso, gente. Caminha. Os paninhos tudo trocado. Coxa de cama trocada. E é isso, olha como fica lindo, né? Deixa eu colocar aqui pro outro lado. É isso, meus amores.
Então é isso, gente. E se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça, logo no começo do vídeo, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar bastante, tá bom? E comentar, gente, o que vocês acharam, tá? E o que vocês acham aí da minha nova alimentação, tá bom? E vou sempre compartilhando aqui com vocês, gente, minha alimentação, meu dia a dia, tá bom? E é isso, se vocês gostarem, vão ficando aqui pelo meu canal, tá bom? E é isso, bora lá pro restante do vídeo. Meus amores, olha o almocinho de hoje, gente, quiabo. Tem gente que não gosta dessa babinha do quiabo, né, gente? Eu não, eu amo essa babinha, gente. Olha, tomate, cebola e o temperinho a gosto, né, pessoal? Olha só. E aqui, gente, olha esse peixe no leite de coco, gente. Que delícia! E aqui, gente, uma saladinha, ó. É o segredo que faz a salada ficar maravilhosa ainda, né, gente? Isso aqui tem 2 ovos cozidos, é porque a gente já comeu bastante ela, tá? Eu e a Maria Eduarda. 2 ovos cozidos, um dentinho de alho. Gente, tem abacate também, cheiro verde. Uma colherinha dessas daqui, ó, de sobremesa de vinagre de maçã, tá? Vinagre de maçã orgânico, tá, pessoal? E fica desse jeito aqui, gente. Que maravilha! E é só você colocar aqui por cima, ó. Gente, isso aqui faz a sua salada ficar maravilhosa, olha só. Abacate, ovo, gente, isso aqui é tudo de bom, ó. Faz aí, gente, vocês vão amar. Gente, olha, eu coloco bastante porque eu amo. E também, gente, vocês coloquem limão, tá bom? E olha só isso, gente. E agora eu venho pra cá, pessoal. Venho pra cá porque eu vou colocar... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vou colocar aqui, olha, do ladinho. Gente, quiabo. É tudo de bom. Olha só. Olha isso, gente. Almoço maravilhoso. Sem carboidrato, pessoal. Sem carboidrato. Almoço sem carboidrato, gente. E esse peixinho, ó. Tudo de bom. Vou colocar aqui e vou colocar, gente, esse caldinho aqui, ó. Que faz toda a diferença. Gente, olha só. Olha isso. Vou comer bem devagar, gente. Bem devagar. Sabe? Porque também faz toda a diferença no nosso organismo, né? Ó. Olha isso. Isso aqui é um ossinho. E aí, esse é o prato, gente. Olha só. Me diz se não tá perfeito. Coloca aqui, ó, um limãozinho aqui por cima, ó. Gente, que tudo! E aí, depois eu venho pegar isso aqui, esse caldinho e esse outro pedacinho aqui. E é isso, gente. Comendo, olha, emagrecendo sem passar fome, gente. Sério. Vou tirar essa colherinha daqui. E vou colocar aqui um garfinho. Gente, isso aqui é tudo de bom. Vou até experimentar aqui. Vou comer devagar, gente. Vou lá pra mesa. Gente, tem chovido muito por aqui. Olha só o meu quintal como é que fica, pessoal. Olha, dia desses, uma inscrita veio aqui e ela disse, se ela tivesse assim um quintal desse, né, desse tamanho, ela tinha muitas plantas. Gente, é isso que acontece quando chove muito, ó. E nem choveu muito, gente, só assim uma chuva normal. Mas olha, meu quintal ainda precisa de aterro, pessoal. É isso, ó. Já aterrei bastante. Foi só uma carrada de pissarra que eu coloquei pra cá, sabe? Mas ainda falta, eu acho que mais uma, gente. Aí dá pra água correr lá fora. Lá pra fora, né? Ó. Mas é assim que fica, olha só, gente. Gente, vou fazer aqui um pãozinho que toda pessoa pode comer. Olha, vou começar aqui com 3 ovos. Ó. E vou colocar também esse restinho aqui de frango.
Você pode dobrar a quantidade, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui um dente de alho. Curry e páprica doce. Gente, é só isso para essa torradinha. Pode fazer pão, torrada. Eu vou fazer torradinha, gente, porque vou fazer tipo um pãozinho. Vou fazer nessas forminhas aqui, ó, inclusive. Essa aqui tá molhada, mas já coloquei, untei ali umas quantidades. E vou levar na air fry. Vocês vão ver aí. E depois, gente, quando tiver prontinho, se eu quiser fazer torrada, é só partir elas, sabe? Deixar fininhas assim, como se fosse mesmo torrada. E levar pra ficar bem torradinha, novamente, sabe? Então é isso. Vou tampar aqui e vou bater. Pronto, gente, bati. Agora eu vou colocar aqui, olha, um pouquinho de fermento, ó. Esse tantinho aqui. E não vou mais bater, gente, só vou misturar, ó. Pronto, gente, coloquei logo aqui a air fry a 110 graus, ó, por 30 minutos. Mas a gente vai dando uma olhadinha, né, pra não queimar os nossos pãezinhos. Vou colocar aqui, ó, pãezinhos ou torrado, o que você quiser fazer, gente. Com essa massinha aqui dá. Tô preenchendo todas aqui. Ainda vai dar mais pra essa. Um pouquinho aqui, mas vai dar. Vou raspar tudo aqui. Gravando aqui, fazendo aqui. Hoje já fui na feira dele. Gente, já se passaram 30 minutinhos, ó. Que eu botei 60, né? Agora tá faltando só 10, né? Então, eu acho que eu vou desligar, porque já tá bom, gente, olha. Tá ótimo. Vou desligar aqui a air fry. Ó. E vou tirar os pãezinhos. Olha isso, meu povo. Ó. Se vocês fizerem, gente, numa vasilha grande, né? Numa forma, né? Ó. Aí é só cortar e levar novamente, gente, para o forno, para virar torrada. Só isso, gente. Ou então comer assim, ó, como pãozinho, sabe? Bem pouquinho frango, gente, deu isso tudo. Gente, que delícia! Depois eu vou deixar esfriar para me cortar para vocês verem por dentro. E depois, gente, eu ainda vou pegar vou cortar e vou colocar lá na air fry novamente para virar a torradinha. Vou mostrar para vocês. Gente, olha os pãezinhos. Olha isso, pessoal. Só o formato que é de bolinho, gente. Mas, na verdade, isso aqui são pães, tá bom? Olha, a gente pode fazer bem grandão, olha só. Sabe aqueles frangos, gente, que já vem prontinho do supermercado? Aí você pega, compra um daqueles, gente, tira metade do peito. Ou se você quer bastante quantidade, pega um, sabe? E coloca ovo, gente. Somente ovo e o temperinho que vocês tiverem em casa. E, gente, faz aquela formona, coloca no forno. E aí vocês podem deixar como pãozinho ou como torrada. Só é colocar no forno, cortar tudo novamente, colocar no forno e deixar sequinho. Mas só assim, gente, feitos os pãezinhos. Olha isso aqui. Gente, ficaram bem fofinhos. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ficaram bem fofinhos, ó. Vocês acreditam? Isso aqui na minha unha, gente, foi eu tava torrando aquele negócio, amendoim. E aí, gente,
que tava descascando. E aí entrou esse coisinha preta aqui. Pois, como eu tava falando, pessoal, olha, bem delícia, gente. Ó, só cortar, colocar queijo dentro, sabe? E é um pãozinho, gente, para qualquer pessoa comer. Pessoa que tá fazendo dieta, que não pode comer pão, sabe? Que o pão vira açúcar, né? Dentro do nosso organismo. Esse daqui não, esse pãozinho, gente, é um pãozinho low carb, sabe? Que dá para todo mundo comer. Então é isso, olha. Excelente opção. Pãozinho, meu povo, ó. Gente, muito bom. Cafezinho preto, sem açúcar. Que delícia, gente. Deixa eu ver aqui. Muito bom, pessoal. E um ovinho, ó. E é isso, gente. O pãozinho ficou uma delícia. Achei aqui, gente, escondidinho, olha. Essa aqui, pessoal. Olha o tamanho. Ó. E aqui, gente, tem mais duas. Olha o tamanho dela. Vou tirar. Olha só, pessoal. Olha o tamanho. Enorme. Olha. Bem grande. Essa outra aqui, ó, vou tirar também. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessas goiabas. Que delícia. Já tirei aqui, gente, olha a escama aqui da sardinha. Um peixe que é bem baratinho, que a gente deveria consumir mais, né, pessoal? Olha só. Ó, aí eu tirei aqui as escamas. Coloquei aqui um limão. Ele já vem assim, tratadinho, tá? Só fiz tirar as escamas. Agora eu vou colocar um pouco de sal. Ó. E vou deixar aqui, gente, marinando aqui no sal e no limão, ó. Porque vou fazer a sardinha, gente, na panela de pressão. Sabe aquela sardinha que você compra em lata? Gente, agora eu só faço ela em casa. Ó, aí eu comprei aqui 3 cebolas e esses 2 tomates vai dar, gente, pra fazer essa quantidade aqui. E é só isso, e a máquina ali, gente, tá trabalhando. E vou fazer também, gente, junto com a sardinha, vou comer sardinha com o quê, gente? Com a abobrinha. Só essa abobrinha aqui, gente, olha o tamanho dela, gente. Olha só, comprei 2 desse mesmo tamanho. Tava 7 e pouquinho, sabe? Lá no Líder. Tava muito mais em conta, gente, do que lá no Mix Mateus. E aí eu comprei, olha só o tamanho. E é isso, meu povo. Almoçozinho sem nenhum carboidrato, sem farinha de mandioca, sem arroz, sem feijão, somente a sardinha, a abobrinha e vou fazer também uma saladinha. Aliás, eu nem vou fazer, gente, que tem uma sobrinha ali, eu vou aproveitar para não estragar, porque eu acho que já faz uns 2 dias que tá lá, como a Maria Eduarda já foi pro trabalho dela, e aí rendeu, né? A salada, sabe? A salada crua, repolho, alface, cebola, aquela cebolinha roxa que eu dei assim coloquei uma água fervente por cima, sabe? E é isso, gente, a saladinha. Tô fazendo essa dietinha, gente, porque é necessário. E se a gente bem soubesse, a gente faria sempre uma dietinha pra quê, gente? Pra cuidar do nosso corpo. Aliás, a gente só tem um, né? Então, a gente tem que cuidar dele, né, pessoal? E é isso, meu almocinho. Depois vou mostrar pra vocês como eu faço a abobrinha. Bem facilzinho, gente. E um almoço maravilhoso, né? Ó, gente, já organizei aqui, né, o que eu vou precisar. Peguei aqui a panela, ó. Primeiro, gente, que eu fiquei, assim, encantada com essa abóbora, gente, sério. Olha o tamanho. Gente, olha o tamanho. Olha só. Enorme. Sério, gente. Desse tamanho aqui eu ainda não tinha visto. Vocês acreditam?
E aí, olha, já coloquei aqui o peixinho, né? Como já mostrei pra vocês, ó. Gente, eu amo sardinha, sabe? Inclusive, ó, as cores. A Maria Eduarda, às vezes, ela reclama, sabe? Devido ao cheiro. O cheiro é forte, assim. Gente, sim, é forte, mas... E daí, o que interessa, gente, é o que ela nos proporciona, né? Que é a nossa saúde. É um dos peixes mais gordurosos, é um dos peixes mais saudáveis que tem, porque ela vive, gente, bem lá no fundo do mar, sabe? Bem lá no fundo das águas, né? E aí, gente, por isso, né, que elas são saudáveis, né? Não são aqueles peixes que são contaminados, né? Então é isso, a gente tem que procurar, gente, coisas melhores, né? Opções melhores para nossa saúde. Então tem a anchova também, gente, que eu vi lá no Líder, no supermercado Líder. Inclusive é o único supermercado, gente, que eu vejo a anchova, sabe? E é um dos peixes também que vive também em águas profundas e também que não são caros, gente. É bem acessível para o nosso bolso. Vocês acreditam? É sério, pode pesquisar aí a anchova e a sardinha, gente, que são um dos peixes mais saudáveis para o nosso organismo. Aí, olha, esse tomatezinho eu já tinha cortado para colocar ali na salada. Aí eu vou aproveitar, vou colocar só esses dois aqui, ó. E 3 cebolas. Gente, vocês acreditam que eu fui no mercadinho aqui, na Baiuca, aqui próximo? E aí, comprei o tomate, comprei 6 tomates, inclusive o preço do tomate tá de 11 a 12 reais, né, gente? Tá bem salgado. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, que eu fui prestar atenção, né? Tinha faltado a cebola, voltei de novo, gente, pra comprar. Então é isso, vou cortar tudinho aqui. Vou fazer aqui a caminha, né? Colocar cebola, colocar tomate, colocar temperinho seco, sabe? É o temperinho que vocês gostam aí, tá? Que vocês têm aí em casa, tá, gente? E aí, não vou colocar óleo. Você que quer óleo ou vinagre, pode colocar. Eu vou colocar, gente, esse vinagre aqui, olha. Que eu comprei, ó. Comprei esse vinagre aqui, ó. Vinagre de maçã. Comprei esse daqui. Ele tem a acidez alta, gente. Eu acho, né? Procurei já e não achei a acidez dele. E comprei também, gente, esse outro aqui, olha. Inclusive para as pessoas que têm problema de refluxo, de açúcar, muito açúcar elevado no sangue, né? A gente toma também um pouquinho, gente. Uma colherinha de chá ou meia colher de sopa. Aí a gente dissolve assim na água, ó. E vou mostrar aqui direito para vocês. Coloca assim uma colherinha de sopa em meio copo de água, gente, sabe? E aí a gente toma em jejum ou antes das principais refeições, sabe? Em jejum, aí outra uma colherinha de sopa dissolvida na água antes do almoço e antes do jantar. Gente, é ótimo, né? Vocês podem também estarem pesquisando. A acidez é 4. Foi a menor que eu achei, gente. Ó. E vinagre de fruta maçã, né? Tá dizendo aqui, 400 ml. E, gente, não é baratinho, não. Aquele lá, primeiro que eu mostrei pra vocês, é bem em conta, eu acho que é 2 e pouco. Esse daqui, gente, ele é um precinho mais salgado, sabe? Mas é só pro consumo mesmo, assim, colocar na salada. Ou para você tomar mesmo, sabe? Antes das refeições. É ótimo também. E esse daqui é bem mais em conta, gente. Bem mais em conta. Mas esse daqui eu lavo o frango, coloco no fígado de galinha, sabe? Inclusive, esses dias, gente, fiz um fígado de galinha aqui em casa. Eu e a Maria Eduarda, a gente amou. A gente não tinha costume de comer fígado, não. Era coração. Coração de galinha, gente. É uma das proteínas mais potentes, gente. Também tô procurando me alimentar melhor. Tanto eu como a Maria Eduarda, né? E parar mais de consumir tantas coisas que vai para dentro do nosso organismo e acaba virando açúcar. Deixa eu fechar isso aqui bem direitinho, gente. Porque não sei se entra bichinho, né? Pode entrar, né? Olha, inclusive tem um negocinho ali por dentro, não sei o que, acho que já entrou o bichinho. Tem que manter fechado, mas não fecha direito esse daqui, gente. Olha, qualquer coisa ele fica abrindo.
Então é isso. Esse daqui é bem fechadinho, porque ele tem a rosca, ó. É enroscado aqui, sabe? Ó, ó como é, ó. Então, esse aqui fica bem mais fechado. E esse daqui não, olha. Qualquer coisa que a gente pega nele, ó, ele já abre, ó. Ó. Vocês estão vendo? Depois eu vou ver o que bichinha que tem aqui dentro, ó. Fica sempre aberto, gente. Que insiste, né? Eu vou colocar na geladeira. E é isso, gente. Vou fazer a caminha aqui, vou temperar, ajeitar tudo e vou colocar as sardinhas aqui. Só com meio copo de água é o suficiente, gente. Vocês vão ver aí eu fazendo. Gente, acabei de coar todo o vinagre, vocês acreditam, ó? Eu lavei aqui a garrafa e vou colocar aqui novamente dentro, porque eu vou usar, né, na sardinha. Aí, gente, tem esses bichinhos aqui, ó, dentro. Não sei o que é, acho que é mosquitinho, sabe? Eu achei melhor coar. Pronto, gente, olha, coei. Agora sim, né, pessoal? Agora eu vou colocar aqui, ó, na minha panela, um pouco de vinagre. Vou colocar também um pouquinho de temperinho. Esses temperinhos secos, olha. Tô colocando aqui curry. Ó, vou colocar aqui bastante, porque eu gosto, né? Vou colocar aqui páprica doce. Pode ser o temperinho que vocês tiverem em casa, gente, que vocês gostem, tá bom? Ó, não vou colocar nada de óleo, gente. Tô evitando o óleo. Vou colocar aqui também um pouquinho de sal. Apesar que lá no peixinho já tem sal, né, gente? Já coloquei sal. Eu vou colocar aqui um pouquinho também, ó. Aí vou colocar os peixinhos. E é só isso, gente, pra fazer a sardinha em casa, ó. Vocês acreditam? Olha a facilidade disso, gente. Ó. E é só isso, ó. Aqui já tá aqui, olha, no limão e no sal. Eu já coloquei aqui pra marinar, né? E aqui, olha, é a última. Tem quantas, gente? 6, né? Agora eu vou acrescentar novamente cebola aqui por cima, ó. Bastante cebolinha. Ó, o restante da cebola, né? Não coloquei as 3 cebolas não, gente. Só coloquei 2, ó. Tá? 2 é o suficiente. Se for grande, gente, basta uma cebola grande, basta uma e meia. Vocês vão vendo aí, tá bom? Quantidade aí fica a critério de vocês. Aí vou colocar mais um tomatezinho aqui, ó.
Tomate nunca é demais, né, gente? Pra ficar aquele gostinho, sabe? Aquele gostinho de tomate. Ó. Aí vou colocar o que, gente, aqui? Vou colocar um pouco de cheiro verde. Ó, peguei aqui o cheiro verde. Vou colocar aqui por cima, ó. Não precisa ser muito não, tá bom? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, ó. Gente, bem pouquinho mesmo, olha. Pra não ficar muito, né? Quente, né? E vou colocar também, gente, um tiquinho aqui de nada, quase de orégano, gente. Vai dar aquele toque especial, né, gente? O orégano, ó. Isso aqui vai ficar ruim, gente. E vou colocar também, olha, esse tanto aqui de água, pessoal, ó. Menos de 1 copo de água, ó. E é só isso, gente. Prestar atenção, vou até colocar mais um pouquinho. Eu quero ela bem molinha, então vou deixar como se fosse 1 copo de água, ó, pronto. E aí, só vou levar o fogo, ó, colocar na panela de pressão. Na pressão, gente, por aproximadamente 30 minutinhos. Mas nesse intervalo, vocês vão olhando, tá bom? Vou deixar aqui, olha, o fogo, ó, médio pra baixo, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Ó, aqui tá alto, ó. Vocês estão vendo? E aqui tá médio. Já ajeitar aqui esse fogo. Ó, pronto. E aí, só vou colocar na panela de pressão. Só vou colocar na pressão, né? Aliás. Ó. Pronto. 30 minutinhos. No intervalo, gente, de 15 minutos, vocês abram. Dá uma olhadinha, tá bom? Pra não deixar queimar. Vou dar aqui uma olhadinha aqui na sardinha, gente, olha. Ainda tem bastante água. E aqui, pessoal, olha só a abobrinha, ó. Vou colocar aqui, ó, cheiro verde, ó. Pega aqui uma colher. Vou colocar também tomate, cebola branca, cebolinha roxa e um dentinho de alho, gente. Isso tudo aqui, olha. Vou colocar tudo aqui, tomate, cebola, ó. E vou colocar, gente, um pouquinho de sal. E é só isso, pessoal, olha. Não vou colocar muito sal, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho de água, gente. A abobrinha, ela solta bastante água. Então, não é necessário colocar muita água, tá bom? Aí vocês vão cozinhando, vão envolvendo ela cozinhar toda, tá bom? E é
isso, meus amores. Só vou colocar ali no fogo. Olha. Temperinho a gosto, tá, gente? Temperinho de vocês aí de casa. E olha só como fica. E é só isso meu almoço, pessoal. E tá ótimo. Com a saladinha crua. Tá de bom tamanho, gente. Já tá aqui pro fogo. Vou colocar aqui na pressão a minha panela, né? Olha, gente, olha o tanto de água que ela solta. Olha só. E aí com um pouquinho de água ela cozinha. Ela solta bastante água, gente. Olha só, olha isso. Ó. Vocês estão vendo? Gente, isso aqui é tão gostoso. Muito gostosinha essa abobrinha. Vocês experimentem aí, gente. Vocês vão se surpreender como ela é gostosa. Sabe o chuchu? Pode cozinhar também um chuchu com ela, fica maravilhoso. E o quiabo também, gente. Vocês vão se surpreender, gente, desse refogado. Sério. É muito bom. Isso eu vou cobrir. Gente, olha isso, olha. Toda aquela água foi embora. Aí eu acrescentei mais um tiquinho que tava bastante seco, sabe? Se eu não abro o olho, gente, já ia queimar, vocês acreditam? Por aqui já tava pregando, ó, inclusive, ó. Eu coloquei um tiquinho de óleo. De óleo não, de água, né, gente? Ó. Gente, olha como fica isso aqui. Esse tomatinho, se vocês quiserem, gente, vocês podem pegar tudo isso aqui, olha, cebola, tomate, e bater no liquidificador, sabe? Olha só, que vai ficar só aquele molhinho. Ó, eu acho que eu vou fazer isso depois. Gente, olha só. Fica igualzinho, pessoal, bem molinho. Tem que cozinhar bem para as espinhas ficarem bem molinha, né? Para ficar comestível, né, gente? Olha só. Gente, isso aqui é uma maravilha, ó. Pra quem tá de dieta, é uma maravilha. Peixinho maravilhoso, ó. E é isso, meus amores. É só. É isso, gente. Ó, só no molhinho. Maravilhoso, ó. E aqui eu já apaguei o fogo aqui da abobrinha, gente, ó. E é só, gente. Meu almocinho de hoje abençoado. Uma saladinha ali crua que eu tenho ali na geladeira, prontinho. Tá ótimo.